Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um ponto muito importante que o pessoal fala bastante, que é tendência de gráfico, tá? A tendência de gráfico, ela é um dos principais motivos de você tomar os loss, tomar os hits dentro das suas operações. Por que que é um dos principais motivos? Porque toda operação que ela é no sentido oposto da tendência, ela tende a ter uma possibilidade maior do que a operar a favor da tendência em relação à sua derrota. Então, eu vou dar um exemplo para vocês no gráfico para que vocês consigam entender o porquê que operar sempre a favor da tendência e não contra a tendência, não contra a tendência, é uma situação melhor, mais favorável e que vai diminuir, não extinguir, né, assim, diminuir a possibilidade de você tomar um loss nas suas operações. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que existe dois pontos importantes na tendência. Primeiramente, a macro tendência, que é a tendência maior dentro do gráfico, tá? E a micro tendência, que é a tendência momentânea que o gráfico está tendo, né? Que é aquela movimentação de range, que é aquele sobe e desce básico que o gráfico ele reproduz. Deixei dois pares de moedas aqui aberto para exemplificar para vocês. Primeira coisa, para você identificar a sua tendência, é necessário você sempre diminuir o seu zoom, né? Visualizar o gráfico de maneira mais expandida, tá? Vamos fazer então no par USD-JPY e no par Euro-USD, perfeito? Bom, a primeira coisa que nós conseguimos identificar aqui, e o que eu quero explicar para vocês, é a diferença de macro para micro tendência. Macro tendência é a tendência principal, é aquela que se mantém com um tempo maior dentro do gráfico. Por exemplo, a macro tendência nesse gráfico aqui era uma macro tendência de queda, tá? Então, isso é um ponto importante para que você consiga entender. Já nesse outro gráfico, nós temos também já uma macro tendência de queda. Vocês conseguem ver aqui uma macro tendência de queda? E o que seria a micro tendência? A micro tendência são exatamente esses movimentos que o gráfico faz enquanto ele segue a macro tendência, tá? Então, micro tendência é exatamente esses movimentos pequenos dentro da movimentação principal, tá bom? É importante tanto identificar a movimentação da micro como da macro, já que muitas vezes, mesmo você operando contra a favor da macro tendência, se você estiver, por exemplo, numa movimentação de micro tendência de alta, tá? Ok? E você tiver, por exemplo, vamos fazer o oposto, tá? Aqui no caso, ó, vamos lá. Aqui qual que é a macro tendência? Só para a gente exemplificar e ficar fácil. Tá? A macro tendência é de put, tá bom? De queda. E você está numa movimentação aqui, tá? Que desceu, começou a subir, desceu, começou a subir e você, peraí, a macro tendência está de queda. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar put. Ok? Vocês concordam comigo? Só que o que acontece? Se você está numa movimentação aqui, ó, e você dá um put exatamente nessas velas, veja só, você vai perder uma, duas, três, quatro, ganhar só na quinta vela. Por quê? Você veja que a micro tendência ela está contra a macro tendência. Então, o importante é o que? É você sempre tentar trabalhar na confluência das duas tendências, tá? Por exemplo, se você está vendo que tem um movimento muito pequeno aqui de range, deixa dar um movimento maior como esse, você viu que começou a ter uma repetição de velas, né? Para o sentido da macro tendência, né? Então a micro e a macro estão para o mesmo sentido. Então você tem confluência e com isso você pode, por exemplo, pegar este sinal que, por exemplo, poderia estar aqui dizendo para você entre as 11h39 para put e você olha, opa, peraí, a macro tendência está para put, a micro tendência também está para put, então legal, esse sinal aqui tá com um indicador muito legal. Então
tá com um reforço, né? Vamos dizer assim, tem parâmetros por trás que está reforçando a possibilidade de vitória. E veja só a quantidade de puts que deu aqui em sequência, exatamente por questão da confluência dentro das duas tendências, tá? Da macro e da micro. Quando existe a lateralização, o que acontece? Você deixa de ter a macro tendência como um fator tão decisivo e você começa a ter mais atenção na micro tendência, tá? Então aqui é um pouco mais, vamos dizer, difícil, entre aspas, de você conseguir ter mais precisão, porque você vai analisar apenas um dos indicadores, tá? Porque o macro ele deixa de existir, lateralizou, tá? Como essa parte aqui, ó, deu uma lateralizada grande. Aqui você pode ver que deu uma LTA, né? Onde o gráfico ele foi subindo, então aqui você já começou a perceber uma tendência do gráfico, mas não foi tão acentuada quanto nós tivemos aqui atrás, tá? Isso aqui é importante você sempre avaliar, tá? Para que você sempre tente operar a favor da tendência. Não quer dizer que você operar a contra é ruim, tá? Não quer dizer que você operar contra você vai perder. Tá? Isso não tem nada a ver. Uma das minhas estratégias é operar contra a tendência, mas quando eu identifico um fundo, por exemplo, eu opero muito contra a tendência quando eu vejo que eu estou chegando em um ponto onde a tendência, né, ela tende a ter uma reversão. Então, você que é iniciante, obviamente, tente operar sempre a favor, já que esse conhecimento de gráfico, né, tempo de tela, vocês não têm, tá? Mas eu acredito que tenha passado para vocês como você identificar as tendências, tanto a micro quanto a macro, e também como que você como você pode usar isto a favor da sua análise no sinal que você vai estar seguindo, tá bom, gente? Eu acredito que tenha sido isso. Um forte abraço e fui!